Você já se pegou explodindo em casa, do nada, por algo pequeno? Aquela raiva que sobe, que te consome, e depois vem uma culpa pesada, um vazio. É como se algo dentro de você estivesse gritando, mas você não sabe o que, ou por quê. Você se esforça tanto, faz tudo certo, mas a sensação de que falta algo, de que você não é suficiente, nunca vai embora. Essa dor, essa vergonha de não conseguir ser o homem que você acha que deveria ser, ela te persegue. E o pior é que você tenta, mas a resposta não vem de fora. Ela nunca veio. Não importa o quanto você conquiste, o vazio insiste em ficar. Eu sou o William, tenho 77 anos. E, se você me permite, quero te contar uma coisa. Não sou psicólogo, não sou guru, e não tenho nenhuma fórmula mágica para te vender. Eu sou só um homem que passou a vida inteira correndo atrás de uma coisa que eu nem sabia o que era. Eu queria ser reconhecido, queria ser importante, queria que meu pai finalmente me olhasse e dissesse: "É isso, filho. Você conseguiu." Passei décadas construindo um império, uma família, uma reputação. Olhava para fora e via o sucesso, mas por dentro, o buraco era cada vez maior. Eu era um homem de conquistas, mas um homem de um vazio profundo. Levei muito tempo, tempo demais, para entender que eu estava procurando no lugar errado, que a suficiência que eu tanto ansiava nunca esteve lá fora, e que essa busca incessante, essa necessidade de provar, era uma herança. Uma herança silenciosa e dolorosa que muitos de nós carregamos sem nem perceber. Nós todos fazemos isso, não é? Essa mania de achar que a próxima promoção, o próximo carro, a próxima casa, ou até mesmo o próximo relacionamento, vai preencher aquele buraco. Você acorda de manhã e sente aquela pressão invisível, a pressão de ser forte, de não demonstrar fraqueza, de ser o provedor, de ter todas as respostas. E quando você não consegue, a culpa te corrói. A vergonha de não ser o cara te sufoca. Você tenta compensar com trabalho, com responsabilidades, com uma fachada de controle. Mas, no fundo, a gente sabe. A gente sente que algo está errado. Que a gente está vivendo uma vida que não é totalmente nossa, seguindo um roteiro que foi escrito para nós, mas que não nos satisfaz. Você olha para sua família, para seus filhos, e quer ser diferente do que você teve, mas se pega repetindo os mesmos padrões de ausência emocional ou de explosão de raiva que você tanto detestava. É um ciclo vicioso, uma dor sem nome que muitos de nós carregamos, acreditando que somos os únicos a sentir isso. Eu me lembro perfeitamente do meu pai. Um homem imponente, de poucas palavras, mas com uma presença que preenchia qualquer cômodo. Ele não gritava, não batia. Ele simplesmente não estava lá. Não de corpo, mas de alma. Eu tinha uns 8 anos, e meu pai passava horas na sala, lendo o mesmo jornal, todos os dias. Eu chegava perto, mostrava um desenho, falava da escola, e ele mal levantava os olhos. "Está bom, William", ele resmungava, sem tirar os olhos da página. Eu queria tanto que ele me visse. Que ele me perguntasse sobre o desenho, sobre meus amigos. Eu tentava de tudo. Tirei notas altas, ganhei competições de natação, montei um carrinho de rolimã perfeito que ele mal olhou. Era como se eu fosse invisível. A única vez que ele realmente me deu atenção foi quando eu fiz algo errado, ou vergonhoso, para a imagem dele, tipo sujar a roupa nova na festa da tia. Aí sim, vinha o olhar reprovador, o tom de voz seco. "Filho de homem tem que se portar, William." Eu aprendi cedo que o amor, ou a atenção, vinha condicionado. Que eu precisava ser perfeito, excepcional, para merecer um olhar, uma palavra. E, mesmo assim, nunca era o suficiente. Essa foi a minha escola. A escola da busca incessante por validação, por um reconhecimento que nunca chegou, e que me deixou com a sensação de que, não importa o que eu fizesse, eu nunca seria bom o bastante, nunca seria digno de um amor incondicional. E eu consegui. Se consegui. Aos 45 anos, eu estava no auge da minha carreira. Minha empresa era um sucesso estrondoso. Eu tinha dinheiro, poder, influência. Viajava em primeira classe, tinha carros importados, uma casa gigantesca com piscina. As pessoas me chamavam de Senhor William, me elogiavam, buscavam minha opinião. Eu tinha tudo o que a sociedade dizia que era o sinônimo de felicidade, de realização. Lembro-me de uma noite, estava na minha cobertura, olhando para a cidade iluminada, um copo de uísque na mão. Deveria ser o momento de triunfo, o momento em que eu finalmente sentiria aquela plenitude, aquele "cheguei lá". Mas não, o que eu senti foi um eco, um vazio tão grande, tão profundo, que me deu vertigem.
Era como se eu tivesse escalado uma montanha imensa, chegado ao topo, e descoberto que não havia nada lá. Aquele reconhecimento que eu tanto buscava, aquela validação, não veio. Não veio de fora, e muito menos de dentro. A sensação era de que eu tinha construído um castelo de areia, e a maré estava subindo. Aquele vazio não era a falta de algo material, era a ausência de algo que eu nunca soube nomear, uma dor que não cabia em palavras. Esse mesmo padrão, essa busca por validação e essa incapacidade de me conectar profundamente, se repetiu em todos os meus relacionamentos. Eu casei, tive filhos. Eu era o provedor exemplar, o chefe de família que nunca deixava faltar nada. Mas ser um pai presente, um marido que ouve de verdade, que se conecta emocionalmente. Isso era uma língua estrangeira para mim. Eu repetia, sem querer, a ausência que eu tanto sofri. Meus filhos me viam como a figura que resolvia problemas, que pagava as contas. Mas eu não sabia como abraçá-los de verdade, como perguntar sobre os medos deles, como estar ali para a dor deles sem tentar consertar. Eu explodia por coisas pequenas, por uma toalha molhada em cima da cama, por um atraso. Aquela raiva contida, que eu não sabia de onde vinha, saía em torrentes, deixando um rastro de silêncio e medo. Depois, a culpa me consumia. Eu via o olhar de decepção nos olhos da minha esposa, o distanciamento dos meus filhos, e sentia uma vergonha imensa. Eu queria ser diferente, queria ser o pai que eu nunca tive, mas estava preso num loop, repetindo a mesma partitura que me foi ensinada, sem saber como parar a música. Ao longo dos anos, vi muitos amigos meus seguindo o mesmo caminho. O José, por exemplo, um colega de faculdade, sempre o mais ambicioso, o que tinha que ter o carro mais novo, a mulher mais bonita. Hoje, ele tem mais de 70 anos, ainda corre atrás de novas empresas, de novos projetos. Nunca está satisfeito, está sempre infeliz, sempre buscando algo que ele não consegue definir. Aquele olhar de ansiedade, de que falta algo, nunca saiu do rosto dele. Mas também vi outros. Lembro-me do Carlos, um vizinho meu. Ele não tinha a fortuna do José, nem a minha. Ele trabalhou a vida inteira como contador, uma vida comum. Mas o Carlos, ele tinha uma presença, uma paz. Ele passava horas no jardim, conversando com as plantas, com os pássaros. Ele ouvia de verdade quando a gente falava. Ele sabia rir de si mesmo. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era inteiro. E eu olhava para ele, para a simplicidade da alegria dele, para a forma como os filhos e netos o amavam, e me perguntava, como ele conseguiu isso? Onde está o manual que eu perdi? Era como se ele tivesse encontrado um tesouro que eu, com todas as minhas conquistas, nunca nem soube procurar. E comecei a entender que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas na capacidade de estar presente, de ser suficiente para si mesmo. Então, o que é essa suficiência, essa liberdade que eu via no Carlos? Não é sobre ter tudo, ou não ter nada. Não é sobre atingir um estado zen ou meditar por horas. É sobre parar de correr. É sobre a coragem de olhar para dentro, para aquele vazio, para aquela raiva, para aquela dor sem nome, e permitir que ela esteja ali. É sobre entender que você não precisa ser consertado, porque você não está quebrado. É sobre a permissão para ser imperfeito, para não ter todas as respostas, para não ser o herói o tempo todo. A liberdade verdadeira é a ausência da necessidade de provar seu valor. É a paz de saber que você já é suficiente, exatamente como você é, com todas as suas falhas e todas as suas qualidades. É a capacidade de estar presente no agora, com quem está ao seu lado, sem que sua mente esteja correndo para o próximo desafio, para a próxima validação. É um silêncio interno que, paradoxalmente, te faz sentir mais vivo do que qualquer aplauso ou reconhecimento externo já fez. Porque a solução externa nunca funcionou. Porque ela era um disfarce, um curativo para uma ferida que precisava ser vista e sentida. Aquele vazio que a gente sente, aquela raiva que explode, a culpa que nos persegue, são sintomas. São o eco daquele menino que não foi visto, que não foi amado incondicionalmente. O medo que nos move é o medo de não ser digno. O medo de que, se pararmos de correr, se pararmos de provar, seremos abandonados, ignorados, ou que a gente vai descobrir que, no fundo, não somos nada. Esse é o grande engodo. A gente gasta uma vida inteira tentando preencher um buraco com coisas de fora, quando o que precisa ser preenchido é a consciência de que o buraco não existe. O que existe é a ausência de uma validação interna que a gente nunca aprendeu a dar para si mesmo. A gente tenta controlar o mundo exterior para controlar a dor interior. Mas a dor está ali, esperando.
Ela não vai embora até que você a reconheça e a acolha, como um velho amigo que finalmente pode sentar e ser ouvido. Então, meu amigo, se você se viu em alguma parte da minha história, saiba que você não está sozinho. Você não está quebrado. Você não precisa de mais conquistas para ser digno. A permissão para parar de correr, para parar de se punir, para parar de buscar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro, ela já é sua. Você pode começar hoje, parando por um instante, sentindo o que está aí. A raiva, o vazio, a vergonha. Apenas sinta, sem julgar. Não para consertar, mas para reconhecer. Esse é o primeiro passo. É um passo de coragem, de vulnerabilidade, de humanidade. E se você conhece alguém, um amigo, um irmão, um pai, que você sente que está carregando essa mesma dor silenciosa, essa mesma busca incessante, essa mesma raiva que explode do nada, talvez ele precise ouvir isso. Talvez ele precise saber que não está sozinho. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal, mas para ele. Para que ele saiba que existe um caminho diferente. Um caminho de paz, de presença, de suficiência que já existe dentro dele, esperando para ser redescoberto. A gente se vê por aí.